Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No episódio de hoje, sobre o Sermão das Bem-aventuranças, que temos tratado há alguns dias, eu quero ler com você o finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 48, quando Jesus olha para os seus discípulos e para a multidão que ele estava ouvindo e diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Bom, nesse momento do texto, Jesus está nos direcionando a pensar sobre que valores nós abraçamos para representar a nossa vida. Nós estamos vindo de um mundo que é gerido, que é gestado na linguagem do Novo Testamento pelos princípios de Satanás, pelos princípios malignos que regem. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, fala sobre isso e ele nos diz que quando nós vimos do mundo, nós vimos de um lugar em que os nossos líderes eram dominados por essa mentalidade, em que os nossos guias, as pessoas que tinham autoridade sobre nós, eram representados todos por essa mentalidade que está presente de maneira geral no mundo. Portanto, nós aprendemos a lógica do mundo, a lógica de ser conforme as pessoas aprendem nesse mundo, dentro da nossa casa, na família, na escola, no trabalho, em todos os âmbitos em que nós participamos da vida social comum. Entretanto, Jesus nos diz que ser filho de Deus é nascer de novo e nascer debaixo de um outro princípio, de um outro prisma, de uma outra maneira de ver e de enxergar o mundo. Então, nos mandamentos que já estavam postos no Antigo Testamento, por não compreenderem o espírito da lei, observava-se com fidelidade aquilo que estava transcrito na letra da lei: olho por olho, dente por dente. Aquilo que você me fizer, eu te retribuo. Jesus olha e diz: isso não faz nenhum sentido, porque se você fizer isso, você não está fazendo mais do que qualquer outra pessoa regida pelos princípios desse mundo faz. Para que você consiga ser filho verdadeiro de Deus, você precisa ir além. E então Jesus nos dá alguns mandamentos que nós precisamos observar para sermos filhos verdadeiros de Deus. Primeiro, se alguém te der um tapa com a face direita, então você vai oferecer a outra. Ao invés de revidar e buscar justiça própria, você vai oferecer que essa pessoa seja satisfeita da sua ira e ao mesmo tempo se surpreenda com a devolução de um ato de amor e não com um ato de vingança. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, diz Jesus aqui no texto, deixe que levem também a sua capa, porque você não vai brigar pela sua justiça própria nem pelos seus direitos próprios. Deus é quem será o seu defensor. Você agirá sempre da maneira que Jesus agiria, nunca revidando, mas sempre oferecendo perdão, graça e bondade. Se alguém obrigar você a caminhar com ele 1 milha, diz aqui Jesus, caminhe 2. Faça sempre mais do que aquilo que está sendo pedido, do que aquilo que está sendo requerido de você. Vá sempre além, ultrapasse os limites da mentalidade comum desse mundo. As pessoas não estão acostumadas a receber essa medida de bondade. E é assim que nós representamos o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou,
o Deus que nos modificou. Diz aqui Jesus, você deve amar o seu próximo, e ele diz, os antigos dizem, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Diz, mas eu lhes digo, amem os inimigos e não os amigos, e orem por quem os persegue. Ame seus inimigos. Amar os inimigos, vamos sempre lembrar que amor no Novo Testamento tem uma conotação sempre prática, então você deve fazer coisas práticas por pessoas que se tornaram de alguma maneira seus inimigos. Ajude, abençoe, sirva aqueles que se tornaram seus inimigos e ore por aqueles que têm perseguido você, pedindo a Deus que toque o coração deles e que lhes encha o coração de paz. E Jesus diz, desse modo, fazendo isso, dando a outra face, andando a segunda milha, dando a capa, além da túnica que havia sido levada, amando o inimigo, orando por quem persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus, pois ele dá a luz do sol tanto para maus como bons e faz chover, tanto sobre justos como injustos. O que Jesus está querendo dizer é que a bondade geral de Deus e os princípios gerais da vida vêm sobre todos, mas bondade em troca de maldade só pode vir da parte de Deus. Uma pessoa normal, comum, sabe que se ela plantar dentro de determinadas condições, ela irá naturalmente colher. Se ela trabalhar, no final do mês ela irá receber. Então tudo aquilo que você faz provoca uma determinada reação. Mas as pessoas não estão acostumadas a pensar que quando elas oferecem o mal, elas podem receber de volta o bem de Deus. Por isso, Jesus nos diz que para sermos filhos verdadeiros, precisamos amar sem medida, ir além da medida daquilo que se está acostumado. E ele conclui o texto dizendo, se vocês amarem apenas quem os amam, qual é a recompensa que há nisso? Ele diz, até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Eles tratam bem quem lhes trata bem. Ele diz, os gentios também cumprimentam apenas os amigos. O que é que eles estão fazendo demais? E Jesus mais uma vez conclui no último verso, dizendo, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. O chamado de Jesus é para ser filho, o chamado de Jesus é para ser discípulo, o chamado de Jesus é para ser da mesma natureza, do mesmo molde, da mesma forma do filho obediente, do filho de Deus, do filho do Pai das luzes. Meu convite para você hoje é que você se torne verdadeiro filho, verdadeiro discípulo. Que você tenha um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.